Fala, camaradas! O assunto de hoje é pobre de direita. Estamos prestes a chegar ao segundo turno das eleições municipais. Por qual razão a barata vota no chinelo? Esse é um assunto complexo para um vídeo curto, mas vou abordar alguns aspectos sobre essa questão. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva aí no meu canal, curta, compartilhe, acione o sininho para receber novos vídeos. É importante destacar que mais de 80% da população do nosso país vive com renda abaixo de 5 salários mínimos. Ou seja, a maioria do povo brasileiro é pobre. Você sabe que o Brasil é um país de privilégio para poucos. Então, por que será que boa parte da população mais pobre do nosso país vota de acordo com os interesses desse grupo menor de privilegiados? Quero iniciar falando sobre a questão da meritocracia. Por qual razão um sujeito que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, é humilhado diariamente, não tem acesso a bens de consumo, não tem acesso à sua cidadania, ele acredita na teoria da meritocracia. A meritocracia, ela teria algum valor se todos tivessem as mesmas oportunidades. Olha, se você não alcançou prosperidade, se você não alcançou ascensão social, é porque você não teve mérito, é porque você ou é vagabundo ou é burro. E essa situação de desigualdade do nosso país, quem passa a ser responsabilizado pela concentração de renda, pela desigualdade, não é a elite privilegiada, e sim a grande massa da população pobre. A culpa é do pobre, porque ele não se esforçou o suficiente para ter acesso à riqueza, à prosperidade. Portanto, ele é vagabundo. E isso faz com que o sujeito pobre, que é vítima do sistema, e vamos falar do sistema já já, ele passa a ser um sujeito frustrado e com isso produz ódio, porque ele se penaliza dizendo o seguinte: eu não tive capacidade, ou eu não estou tendo capacidade de ascender socialmente, a prosperar. Mas para que o discurso da meritocracia tenha valor perante a grande massa da população, é necessário demonizar a política. Por quê? Porque a política é um instrumento utilizado para que transforme uma sociedade através de políticas públicas, através de processos de acesso, por exemplo, à educação, à saúde. Então, conceitualmente, essa é a essência da política. Como no nosso país, e é verdade, a população mais pobre é humilhada no dia a dia porque não tem transporte de qualidade, não tem saúde de qualidade, não tem educação de qualidade, não tem segurança pública. Como esses serviços são constantemente sucateados e vendem a ideia de que o privado é melhor do que o público, e aí, é claro, nascem esses fenômenos antissistema. Eles falam o seguinte, que este sistema que está aí, ele é o grande culpado para o empobrecimento, para a exclusão social, que não deixa de ser verdade. O sistema capitalista, de fato, é o sistema que gera desigualdade, o sistema chamado neoliberal, ele que causa fundamentalmente a exclusão, a pobreza, a miséria. Entretanto, ao mesmo tempo que eles se dizem contra o sistema, que vão destruir esse sistema que está aí, eles são defensores de princípios neoliberais, que é conduzido por esse sistema.
Percebe a contradição? Então ele se coloca, primeiro coloca a culpa no povo ou nas pessoas, porque elas não tiveram ascensão porque são vagabundas ou burras. Depois abominam a política como instrumento de transformação social, mas participam dela e disputam espaços políticos dizendo que não são políticos. E terceiro, fazem um discurso antissistema, mas que no fundo defendem o sistema capitalista neoliberal. Por que o povo, a população pobre, vota nos interesses, nos desejos e da elite brasileira, da elite privilegiada? Essa elite brasileira, econômica, privilegiada, ela defende candidatos da direita, capitalistas. Por quê? Eles estão defendendo os seus privilégios. Eles estão defendendo de que a política econômica, que a política de menos Estado, por que eles não precisam de Estado? Por que você escuta todos os dias dizendo que tem que diminuir o Estado, que tem que ser tudo privatizado? Porque esse sujeito privilegiado, ele não precisa de saúde pública, ele não precisa de escola pública, ele nem precisa de segurança pública. Só que os 80% que votam nos candidatos deles precisam de escola pública, precisam de saúde pública, precisam de segurança pública. Ou seja, olha a contradição. O sujeito que é pobre vota em candidatos que defendem o fim do Estado, o fim da prestação de serviço público que tanto a população mais pobre precisa. Por isso que a gente fala que a barata vota no chinelo. Nós só vamos conseguir modificar essa correlação ou essa narrativa que se disseminou principalmente nas periferias brasileiras, se a gente construir um canal de diálogo e as pessoas possam entender, né, consigam entender de que qual classe ela pertence, quais são os interesses dela, que os interesses dessa classe não são os mesmos interesses da classe privilegiada que detém o capital do nosso país. Mas mesmo assim, boa parte vota de acordo com o desejo dessa classe privilegiada. E uma das instituições que eles trabalham para acabar é a própria democracia. Porque com a democracia permite com que essa classe, que é a maioria do nosso país, menos privilegiada, excludente, que mais sofre, que é humilhada, possa disputar poder. A democracia permite que esse segmento, que é a maioria da sociedade, possa disputar poder. E se ela tiver consciência de classe e ela disputar poder, ela que vai estar no poder, não a elite privilegiada. Então, há um conjunto de estrutura dentro da democracia que tem que ser disputada. Só que eles, com a narrativa, né, e introduzindo outros aspectos, fundamentalismo religioso, racismo, pânico moral e vários outros aspectos que aí em outro vídeo a gente vai abordar, eles acabam vendendo uma história, vendendo desinformação para as pessoas. E o desespero, a frustração e o ódio faz com que setores da sociedade comprem esse discurso.